Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. A partir de agora, eu peço mais uma vez a sua atenção para esta videoaula do componente curricular Sociologia. O nosso objeto de conhecimento é desigualdade e estratificação social. São dois conceitos bastante relevantes na sociologia, frequentemente, digamos assim, discutidos entre os autores. Dados, pesquisas também sempre estão voltadas no que diz respeito à percepção da desigualdade e também da estratificação social. Você sabe o que é que significa esses termos? Se não sabe, se ainda não conhece com tanta profundidade, bastante atenção porque a nossa videoaula está começando. E para iniciar, eu mostro para vocês essa imagem, que é uma imagem, digamos assim, muito recorrente nas cidades brasileiras. O que é que nós conseguimos visualizar? Nós temos um banco de um determinado espaço público e nós temos um homem deitado, dormindo, acomodado justamente neste banco. Provavelmente, a imagem, ela retrata uma parcela da população brasileira que está em situação de rua. E, infelizmente, a imagem retratada, ela acaba refletindo justamente o quê? Uma situação de desigualdade social existente na sociedade. É claro que essa imagem, ela não evidencia quais os fatores, quais o histórico, o que ocorreu na vida desse senhor para que ele se encontre, digamos assim, nessa situação. Mas uma coisa é fato, é uma situação de desigualdade social, que acaba gerando essa situação que acomete algumas pessoas. Mas em que sentido a desigualdade social, ela se articula com a ideia e com a noção da estratificação social? Vamos observar algumas informações relacionadas? Vocês podem observar que no primeiro destaque eu tenho uma conceituação da desigualdade social, que pondera que é a diferença no acesso a bens, serviços e oportunidades entre diferentes grupos sociais. E daí nós temos que atentar justamente o quê? Muitas das vezes nós ouvimos alguns pensamentos primários que são externalizados pelas pessoas que ponderam assim: ah, mas existe trabalho para todo mundo. Se existe trabalho para todo mundo, por que que tem desemprego? Você já parou para se questionar? Que a sociedade, ela é munida de contradições, principalmente quando nós observamos o nosso modo de produção capitalista, em que nós temos os extremos. É isso que significa ser uma sociedade, estar numa sociedade contraditória. É você lidar com os opostos. Ao mesmo tempo que você tem emprego, existe desemprego. Da mesma forma que existem pessoas que conseguem se alimentar todos os dias, a situação oposta, ela também vai existir. Da mesma forma que se existem pessoas pobres, também vão existir as pessoas ricas, né? Então, nós não podemos ter, digamos assim, esses pensamentos primários para uma análise social, tendo em vista videoaulas anteriores em que outros objetos de conhecimento já foram abordados, tratados com todos vocês, já deu para perceber que a sociologia, ela exige uma análise a respeito das questões sociais e que deve ser uma análise que ultrapasse os nossos achismos e as nossas convicções pessoais. Tem que ser uma análise rigorosa, uma análise investigativa, baseada em dados, baseada em informações precisas,
porque se trata, acima de tudo, de uma análise absolutamente científica. As oportunidades, elas existem na sociedade, eu não estou negando isso diante das considerações que eu estou fazendo a todos vocês. Mas nós não podemos afirmar que todas as pessoas, elas competem em situações iguais. Porque nós vivemos em uma sociedade baseada na livre concorrência. Alguns serão ganhadores e outros serão perdedores. Porque também, se for para fazer uma análise absolutamente superficial, que é o que comumente se faz na sociedade, eu também poderia te questionar. E por que que você não é rico? Por que que você não mora numa casa de alto padrão? Por que que você não faz viagens internacionais? Por que que você não consegue consumir o celular da moda e do momento? Deu para perceber? Faça essa reflexão particular. As coisas na sociedade, elas não podem e não devem ser analisadas de uma maneira tão simplista assim. Vamos para uma segunda outra informação, em que nós temos aqui, manifesta-se em áreas como educação, saúde, renda, moradia e trabalho. Ou seja, essa segunda informação, ela está se reportando justamente a quê? As oportunidades e a questão dos serviços, né, que estão sendo mencionados aqui no conceito de desigualdade social. O impacto, digamos assim, em acordo com as condições econômicas das pessoas, no que diz respeito ao acesso aos bens, aos serviços e às oportunidades, digamos assim, é algo absolutamente diferenciado. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo considerável e que, obviamente, por exemplo, paga um bom plano de saúde, ela não fica meses aguardando a uma cirurgia como quem depende apenas do Sistema Único de Saúde no nosso país. E para avançar e finalizar essas informações iniciais, nós temos aqui que no Brasil a desigualdade ela tem raízes históricas na colonização, escravidão e má distribuição de renda. Inclusive essa informação ela já foi tratada ao longo de outras videoaulas que você pode estar retomando e assisti-las novamente. Agora nós vamos abordar a questão dos estratos sociais, ou seja, é uma informação que ela está relacionada ao efeito da estratificação social. E o que vem a ser essa estratificação social? Esse conceito, ele se reporta justamente a uma fragmentação na sociedade, digamos assim, em que a mesma ela se divide em determinados grupos sociais. Então, por exemplo, quando eu observo o modo de produção capitalista, eu estou observando justamente o quê? Uma sociedade baseada em classes sociais. Pronto, eu pertenço à classe baixa, o outro pertence à classe alta, o outro compõe a classe média existente da sociedade. Se existe essa divisão, existe algum critério que faz com que a pessoa ela pertença a uma classe e não a outra classe social. E qual é esse critério? O poder aquisitivo das pessoas, o poder econômico das pessoas. É o que acaba definindo o dia a dia, como que a pessoa mora, o bairro em que ela reside, qual é a condição de trabalho que obviamente ela tem, quais são as profissões que ela consegue acessar, concorrer por uma oportunidade, uma vaga no mercado de trabalho e assim sucessivamente. Ou seja, no capitalismo, as nossas condições econômicas definem a nossa posição na sociedade. Isso é um critério. E como eu ponderei agora há pouco, no capitalismo. Consequentemente, eu estou chamando a atenção que nem em todas as sociedades, o fator econômico ele foi determinante. Então, vamos visualizar
esse esquema que está sendo retratado para vocês, então nós temos aí estratos sociais e a partir deste termo, a partir dessa informação, começa a se desmembrar. Então vocês podem visualizar castas, classes sociais, que eu comentava agora há pouco com todos vocês, e a questão dos estamentos. Vamos começar pelas castas. Percebam que, em relação ao tipo de extrato castas, que, por exemplo, a sociedade indiana, ainda hoje, ela é uma sociedade de castas. Percebam que nós temos aqui a informação. Não há mobilidade. E bem abaixo, o exemplo, sociedade indiana. Então, esse termo, essa discussão a respeito da estratificação social, ele puxa a informação também para um outro conceito sociológico, que é o conceito de mobilidade social. Prestem bem atenção, só o termo mobilidade. Se eu trato de mobilidade, eu estou tratando de algo que está em movimento, correto? Então, prestem bem atenção. No modo de produção capitalista, vou justamente me reportar novamente ao nosso atual modo de produção. Trata-se de uma sociedade em que a mobilidade social, ela pode acontecer. O que isso significa? Uma pessoa, ela pode ser baixa renda e ela pode tornar-se rica no capitalismo? Sim, isso é possível. Não é uma regra, não vai acontecer na vida de todas as pessoas, mas é uma possibilidade. Da mesma forma que nessa mobilidade, o processo inverso, ele também pode ocorrer. Eu tenho uma pessoa que ela tem uma condição econômica muito elevada e, por determinadas circunstâncias, ela pode ter que conviver com o declínio justamente dessa condição financeira. Então, isso é mobilidade. Então, quando eu trato do mesmo assunto relacionado às castas, eu não vou perceber isso. Por quê? Porque o critério é justamente outro. Numa sociedade baseada em castas, o que se leva em consideração é a linhagem familiar da pessoa. Percebam, um critério totalmente diferente e que, sob hipótese alguma, se aproxima, digamos assim, de um critério econômico, financeiro. Ou seja, se a minha origem familiar é uma casta inferior, então eu serei tratado naquele contexto social em conformidade a essa casta. Se eu nasci em uma casta superior, eu irei usufruir, obviamente, de todos os privilégios que, no caso, estão associados a essas castas, independente da condição financeira que o indivíduo ele possui. Vamos retornar para o nosso esquema. Na parte do meio, vocês observam as classes sociais, que eu já estou citando em diversos exemplos, muita mobilidade, e isso ocorre aonde? No capitalismo, conforme eu expliquei para vocês. Ou seja, as pessoas elas podem, no capitalismo, ascender ou regredir economicamente falando. E, consequentemente, como eu ponderei logo no início desta explicação, isso irá refletir justamente na posição de classe que ela possui. Novamente no esquema, e por fim nós temos os estamentos, em que existe uma pouca mobilidade. Isso foi muito comum à época da sociedade feudal, né? Mas percebam, a única sociedade em que você tem o auge, digamos assim, dessa questão da mobilidade corresponde justamente ao modo de produção capitalista. E, obviamente, você tem a sua posição, tanto no estamento, quanto nas castas, como também nas classes sociais. E aqui vocês podem visualizar uma citação de Karl Marx,
em que ele, aliás, Max Weber, da obra Economia e Sociedade, do ano de 1922, em que foi ponderado da seguinte maneira: toda sociedade se estrutura de maneira desigual, mas a forma dessa estrutura varia historicamente. E para resumir, na teoria weberiana nós temos um pensamento muito recorrente que também é exposto na obra Economia e Sociedade. A teoria weberiana, ela sempre destacou que todas as relações sociais, elas são alicerçadas na dominação. E é claro que, reforçando o que está sendo afirmado na citação, essa forma de dominação, a maneira como que a dominação ela vai ser exercida, ela é alterada conforme as condições históricas. Mas, em síntese, toda sociedade haverá aqueles que estão numa condição de dominação em que serão os dominadores e aqueles que estarão na condição de serem subordinados. Então, isso acaba sendo a essência, digamos assim, do contexto social. Agora, vocês podem visualizar algumas informações que eu estou ponderando nesses quadros em cor amarela, e nós temos uma indagação. Como a desigualdade e a estratificação se relacionam? A desigualdade resulta da estratificação social, onde nem todos têm as mesmas oportunidades, conforme nós aprendemos logo no início dessa videoaula. No Brasil, a forte hereditariedade da posição social, dificultando a mobilidade, ou seja, já temos aqui uma informação, um destaque em relação à realidade do nosso país. O sociólogo Karl Marx identificou a luta de classes como motor da transformação social. E nessa linha de raciocínio, nós temos aqui uma citação da obra O Manifesto do Partido Comunista, do próprio Karl Marx. Uma obra, conforme vocês podem visualizar a informação, do ano de 1848, em que é afirmado: a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Ou seja, Karl Marx, nesse sentido, também levou em consideração o que eu afirmei há pouco e na projeção anterior sobre a teoria weberiana, a existência de uma dominação. Ou seja, sempre existiu, segundo a vertente do marxismo, uma parcela da sociedade, no caso dominante, e quando tratamos o capitalismo, nós estamos tratando da burguesia, a detentora dos meios de produção, a detentora de toda a riqueza existente na sociedade, e você tem o proletariado, que, independente da remuneração e do salário que ele possui, porque nós temos alguns salários que são muito baixos no modo de produção capitalista, levando em consideração as relações de trabalho, mas nós também temos profissões em que o salário ele é elevado, que são aquelas profissões que são tidas como as profissões bem remuneradas. Mesmo assim, trata-se de proletariado, porque aquele indivíduo ele vive de um salário, ele não vive de lucro, né? Ele não é o empregador, ele não é o dono dos meios de produção. Por mais que ele seja bem pago, é um trabalhador assalariado. E agora nós vamos para a atividade desta videoaula. Eu tenho aqui duas questões a ser tratada com vocês. A primeira questão, vamos visualizar, temos uma questão objetiva e nós temos aqui no enunciado da questão: a estratificação social pode ser entendida como, letra A ausência de desigualdade entre os grupos sociais, B, a divisão da sociedade com base apenas na renda mensal dos indivíduos, C, a organização da sociedade em camadas com diferentes níveis de poder, prestígio e acesso a recursos. Letra D,
um sistema que garante a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. E letra E, um fenômeno exclusivo das sociedades modernas capitalistas. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra C, a organização da sociedade em camadas com diferentes níveis de poder, prestígio e acesso a recursos. Vamos avançar para a nossa segunda questão. Agora nós temos aqui uma questão dissertativa, discursiva. Explique como a estratificação social contribui para a manutenção das desigualdades no Brasil. Porque entenda o seguinte, é necessário que as desigualdades sociais elas sejam mantidas. Se elas não forem mantidas, como é que o capitalismo ele vai existir? Se as desigualdades sociais elas não forem mantidas, como é que você vai ter uma relação de dominação na sociedade? Sendo que sempre existe um grupo que, conforme eu mencionei anteriormente a todos vocês, ele é um grupo dominante. Então percebam, é por isso que muitas das vezes as intervenções que acontecem na sociedade através das distintas políticas públicas, elas não têm como finalidade a correção da desigualdade social, mas apenas atenuar, apenas suavizar os problemas até então existentes, mas nunca são ações realmente corretivas. E para ajudar você a se inspirar na elaboração da sua resposta, eu trago aqui algumas indicações que você pode levar em consideração. Visualize. Nós temos aqui no primeiro destaque em amarelo, a estratificação social mantém grupos em posições desiguais na estrutura social, o que impacta o acesso à educação, saúde, emprego e moradia. No segundo destaque, a desigualdade é reproduzida de geração em geração, especialmente quando não há políticas públicas eficazes para quebrar esse ciclo. E, por fim, pode-se citar Karl Marx, que entende a sociedade dividida em classes sociais com interesses opostos, ou Max Weber, que analisa a desigualdade também pelo prestígio e poder além da economia. E aí eu desejo para você uma boa formulação de resposta, levando em consideração esses apontamentos. Agora nós vamos finalizar essa videoaula, e nessa videoaula você aprendeu que compreender desigualdade e estratificação é essencial para entender os problemas sociais do Brasil. Entender essa questão da desigualdade e da estratificação ajuda a desconstruir preconceitos e a lutar por uma sociedade mais justa. E a educação é uma ferramenta poderosa para promover mobilidade social e reduzir desigualdades, tendo em vista que, para galgar e conquistar determinados espaços no mercado de trabalho, você precisa obter, possuir as habilidades e as competências para isso. Você também precisa se qualificar. E a educação, ela acaba sendo o critério fundamental para isso. Finalizo esta videoaula, um forte abraço a todos vocês e até a próxima!